Mas eu estava falando, né, vamos tentar retomar aqui do início, que eu preguei em João, né, capítulo 14, que vai falar da videira. Na verdade, João capítulo 15. E Jesus, antes de falar sobre a videira, de ele ser a videira verdadeira, ele disse que ele tinha disponibilizado algumas coisas, algumas ferramentas que os discípulos iriam usá-las para cumprir a missão, para fazer todas as coisas que ele havia determinado. Eu falei aqui naquela ocasião que ele tinha deixado a fé para os discípulos, ele tinha deixado a oração e ele tinha deixado o Espírito Santo. Ele havia capacitado aqueles irmãos, aqueles discípulos, para cumprir a sua missão. E hoje eu queria falar um pouco de uma dessas ferramentas. Eu queria falar do Espírito Santo. Jesus disse que deixaria o Espírito Santo para ajudá-los nessa missão. E antes de falar do Espírito Santo, o título é esse, a identidade cristã. Já abre a sua Bíblia, lá em João, capítulo 14. Pega só minha Bíblia aí, por favor. E aí a gente vai ler daqui a pouco. Antes disso, eu vou só falar um pouco da nossa introdução. Por que a identidade cristã? Esse título ele é um pouco sugestivo. Sabe por que eu chamei de a identidade cristã? Porque o Espírito Santo na nossa vida, ele é como se fosse a nossa cédula de identidade. Certo? Passa aí, Darlan, mais um slide. Olha só. A identidade cristã, o que é uma identidade? Está aí, uma cédula de identidade. Né? A identidade é o conjunto de características físicas ou psicológicas essenciais e distintivas de alguém, ou de um grupo social, ou de alguma coisa. Por exemplo, o que é a identidade do Darlan? Vamos dizer assim, o Darlan, né, vamos ver as características que definem a pessoa dele. Ele é um homem magro, ele é moreno, ele tem um cabelo curto, ele é um cara legal, né? Pode ser as características da personalidade, ele é um cara extrovertido. O que é que define a identidade dessa cadeira? Ela é branca, ela é de plástico, ela tem 4 pernas, ela serve para sentar. Eu consigo distinguir as coisas. E isso é o que nós chamamos de características distintivas e essenciais de uma coisa, ou de uma pessoa. Isso é chamado de identidade. Certo? E quem nós somos é muito importante, porque o que nós somos vai definir o que nós fazemos. Certo? Eu coloquei aí também, já respondi o que é identidade, está um pouco atrasado. Está aí, ó. A identidade é o que somos na realidade, mas isso está relacionado ao que nós fazemos. Por exemplo, uma pessoa que nasceu no interior do Ceará, ela tem costumes diferentes de uma pessoa que nasceu em Porto Alegre, não tem não? Por quê? Porque o conjunto de características da personalidade dela, de quem ela é, ele veio daquilo que a pessoa herdou dos seus pais, do lugar onde ele morava, e isso é um conjunto de fatores que forma a sua identidade. E aquilo dali é algo seu. Então aquilo vai determinar também as características da personalidade ou do que você vai fazer na sua vida, certo? Por exemplo, o cearense gosta de comer feijão, de comer farinha, ele gosta de comer milho assado. Aí você vai para o Rio Grande do Sul, tem outros costumes. Eles gostam de comer o churrasco, ele gosta de colher morango no pé, desse tamanho os morangão. Aqui no Ceará, menino, para comer morango é desse tamanho, azedo que nem presta. Mas no Porto Alegre não. Então, lá eles têm características diferentes, a personalidade é diferente, por causa da identidade, desses fatores que formam as características da pessoa, certo? E algo muito importante é que quem eu sou vai sempre estar ligado ao que eu faço. Está aí, ó, setinha. Entendendo quem eu sou, eu entendo por que eu faço determinada coisa que eu faço, certo? Vamos dizer aqui que eu sou um empresário, eu sou um cozinheiro. O que é que o cozinheiro faz? Ele cozinha,
certo? Então, o que eu sou está ligado ao que eu faço, vai determinar o que eu faço. E pensando nisso, nós devemos entender que a nossa identidade é muito importante. Entender quem eu sou. Porque entendendo quem eu sou, eu posso também ver com clareza o que eu devo fazer. Vocês entendem isso? E é justamente aí onde é o ponto onde o diabo mais ataca a vida das pessoas. Ele faz com que as pessoas, elas não entendam quem elas são, e por isso elas se tornam infrutíferas nas mãos de Deus. Se a minha identidade foi corrompida pelo diabo, se eu fui enganado pelo diabo, as minhas atitudes também vão ser influenciadas por isso. Vocês entendem esse link, essa relação? Passa aí, ó. É muito comum as pessoas dizerem, né? Essas coisas, não sei se vai dar para ver direitinho aí. Ah, eu sou muito fraco. Ah, eu não vou conseguir. Ah, eu não gosto de ler, né? Eu não gosto de ler. Ler a Bíblia é para quem estudou. Aí outro vai dizer, ah, eu sou um Zé Ninguém. Aí outro ainda vai dizer, ó, eu sou muito burro. Eu sou muito burro para entender essas coisas. E outras coisas mais que a gente pode citar. Ah, os irmãos não gostam de mim. Eu não faço parte da liderança. Ou então eu sou apenas um jovem. Não tenho maturidade para fazer as coisas ainda. E outros vão até dizer, não, Deus não se preocupa comigo. Tenho dificuldade para orar ou ler a Bíblia. Então essas coisas, elas muitas vezes atrapalham a vida das pessoas, a vida dos crentes. Porque o diabo, ele vai colocar uma imagem errada de quem você é, e você vai colocar aquilo na sua cabeça, e aquilo vai te atrapalhar de servir a Deus. E você não vai fazer o que deve ser feito, porque a sua imagem está prejudicada na sua própria visão. Entendeu? Na sua própria consciência. Isso mesmo. E nós precisamos entender que nós temos duas identidades. Passa aí. Passa mais um pouquinho. Nós temos duas identidades. A primeira identidade é a natural, que ela é representada pelas informações que nós temos na nossa identidade. Essa é a nossa identidade natural, como eu já falei. A segunda identidade é a identidade espiritual. É aquilo que nós somos de fato diante de Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Porque quando o diabo ele consegue manchar essa identidade espiritual, ele consegue travar as pessoas. Ele consegue impedir que elas sirvam a Deus, que elas sejam pessoas produtivas para o avanço do reino de Deus. Há um exemplo muito interessante disso. Em Números 13, nós temos uma ilustração disso aqui. Quando Moisés chegou lá na terra prometida, em Canaã, na frente da terra, ele selecionou 12 homens, um de cada tribo de Israel, e ele mandou esses homens espiar a terra. E aqueles homens foram, né, entre eles estavam Caleb e Josué, e outros mais lá das outras 10 tribos. Eles foram espiar a terra, eles viram que a terra era boa, eles viram que tinha plantações, colheram um cacho de uva que 2 homens precisavam carregar, né? E eles viram que tinha leite e mel, que a terra tinha rios, era tudo muito bom. Só que quando esses 12 homens voltaram, o interessante é que o relatório deles acerca da terra foi totalmente distorcido para o povo. Apenas 2 homens, Josué e Caleb, eles conseguiram dar o relatório que de fato o povo precisava ouvir. Os outros 10, eles lamentaram, eles foram mostrar as coisas ruins da terra. Por quê? Porque a identidade deles estava distorcida na própria visão deles. Lembra o que eles falaram? Ah, a gente chegou lá e os homens eram gigantes, nós parecíamos gafanhotos diante deles. Ou seja, eles estavam apenas preocupados com a identidade natural. Os homens eram altos, os gigantes. E eles eram pequenos. Mas o que importava, na realidade, era a identidade espiritual. Era quem Deus tinha dito que eles eram. Olha, vocês vão tomar a terra. Vocês vão destruir esses povos. Vão matar esses gigantes. Mas eles não tinham essa percepção. E por isso, eles deram um relatório errado
e Deus castigou o povo. Apenas Josué e Caleb tiveram essa percepção espiritual de quem eles eram. Vocês entendem como isso é importante? Então vamos ler João capítulo 14, vamos ver o que Jesus disse acerca disso quando ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar a fazer a missão. João capítulo 14, vamos ler dos versículos 15 até o versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. Isto vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas. Desculpa, eu estou lendo 25 ao 15, desculpa. É que a minha Bíblia aqui, ela estava marcada, eu me confundi. Vamos lá, vou ler de novo. João capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei, e me manifestarei a ele. E disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Vamos orar. Pai querido, graças te damos. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Apesar das lutas, das dificuldades que estamos enfrentando, ó Deus, o Senhor nos concede a graça de descansarmos em Ti, na Tua palavra, de termos o Espírito Santo, ó Deus, para nos conduzir em todas essas coisas. Nos ajuda, ó Deus, a entender essa palavra. Que o Teu Santo Espírito faça, ó Deus, essa obra em nossos corações. Me ajuda também nesse momento, ó Deus, me dá calma, me dá tranquilidade. Diante de todas as coisas, de todas as tarefas, que o Senhor possa me ajudar, Deus. Me conduzir nesse momento, para que eu possa transmitir as palavras do Senhor aos irmãos aqui presentes, que ela possa fazer a diferença, ó Deus, nas nossas vidas. Assim te rogo e te peço em nome de Jesus. Amém. Então, diante da identidade cristã, a primeira lição que nós podemos tirar desse texto é que o Espírito Santo, ele é a identidade do cristão, o documento de identidade do cristão. Passa mais um pouquinho, porque eu acho que ficou fora de ordem. Volta, passou demais. Pronto, está aí. O Espírito Santo, ele é o documento de identidade do cristão. Romanos 8,16, ele vai reforçar esse princípio dizendo: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, dentro da vida cristã, como é que nós podemos saber realmente que eu sou um crente, que eu sou um cristão? A Bíblia fala que o Espírito Santo é que faz isso na nossa vida. Ele testifica com o nosso espírito e eu consigo ter esse entendimento, essa percepção, essa certeza de que eu sou um filho de Deus. E no nosso texto aí, Cristo ele vai dizer acerca do Consolador, ele vai mostrar algumas coisas que ele ia fazer.
E eu vou usar esse texto como texto base aqui para a maioria das coisas, mas eu queria também pegar algumas coisas de outros textos, só para a gente entender melhor o ministério do Espírito Santo. Olha, está igual aquelas igrejas americanas. Ok. Acho que não melhorou muito, não. A gente vai ajeitar aqui na semana, porque a gente preparou para o casamento, não deu tempo ainda de tirar todas as coisas. Então, em João 3, tem o versículo aí, versículos 5 a 6, se conseguirem ler, vai estar de vermelho. Jesus disse que há um novo nascimento. Então, a primeira coisa que o Espírito faz na nossa vida é que ele opera em nós o novo nascimento. Respondeu-lhe Jesus, falando lá com Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o Espírito Santo, ele faz essa ação de regeneração para que o homem venha nascer de novo, e assim agora ele tenha esse acesso, como Jesus disse, ao reino de Deus. É necessário nascer de novo. É necessário morrer para esse mundo e agora, ressuscitados, através desse novo nascimento aí, vamos viver em novidade de vida. E Jesus disse: olha, quem não nascer de novo, de maneira alguma, vai ver esse reino. E ele diz que é o Espírito Santo que faz isso, através da água, né, a representação do batismo, só que é o Espírito Santo que faz eficazmente essa obra na nossa vida. A segunda característica aí do Espírito Santo ser a nossa identidade, Jesus disse no versículo 16, é que ele estaria sempre conosco, né? A pessoa tem que andar com a sua identidade, né? Não? Eu vou ali viajar, vou para o aeroporto, o que é que eles vão pedir? Ei, cadê a tua identidade? Eu puxo aqui minha carteira de motorista, né? Que é um tipo de identidade, eu puxo meu RG, eu puxo meu passaporte, mas eu tenho que ter uma identidade para atestar isso. E Jesus disse que essa identidade era o próprio Espírito Santo, versículo 16 do nosso texto. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que Ele esteja para sempre convosco. O Espírito Santo, ele é essa identidade, que está sempre conosco, atestando ali que nós somos filhos de Deus. E não somente Ele está conosco, o versículo vai continuar, nós vemos que Ele também habita em nós. Ele vai dizer: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e Ele estará em vós. Quando foi que aconteceu isso? Foi quando o Espírito Santo desceu lá em Pentecoste, né? Que Ele veio sobre os apóstolos ali como em forma de uma língua de fogo, e os apóstolos então começaram a exercer ali o seu ministério, profetizando, falando em outras línguas, e ali todo o tempo auxiliados pelo poder do Espírito Santo. A gente vai ver isso mais na frente um pouquinho. Mas temos essas características. Ele está conosco porque Ele habita em nós. Em 1 Coríntios 6, 19, também eu trouxe esse texto aí, vai dizer o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? É como se o nosso corpo fosse ali uma casa, um santuário, um templo, e o Espírito Santo habita em nós. Interessante essa doutrina, né? Como é que pode Deus, né, a divindade, habitar num corpo mortal, num corpo pecador, de um homem aí impuro? Mas Deus faz todas essas coisas, é pela sua graça, é pela sua misericórdia que Ele permite, né, que Ele faz com que o Espírito Santo habite nos crentes. E a quarta e última característica da nossa identidade, do Espírito Santo como nosso documento de identidade, é que ele também é uma segurança, ele é o selo que Deus colocou para que tivéssemos essa segurança, essa certeza da vida eterna. Efésios, capítulo... nosso texto também fala isso, versículo 19, ainda por um tempo e o mundo não me verá mais,
Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Naquele dia vós me conhecereis, e que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha só, a esperança de que Cristo ia se manifestar, estaria ligado também ao Espírito Santo. Aqueles que estiverem com o Espírito Santo habitando neles, com essa confirmação do Espírito Santo, eles também iam ver o Senhor na glória lá do céu. E o interessante é que Efésios 1, versículo 13 e 14, Paulo também confirma essa verdade que Jesus falou em João. Ele disse o seguinte em Efésios 1, versículos 13 a 14, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, está vendo? Primeiro vem o ouvir, e depois vem o quê? Tendo nele também crido, fostes o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então o Espírito Santo, ele é a nossa identidade, e ele também é a nossa garantia, é o nosso selo. É como se fosse aquele documento de posse ali, que nós pertencemos a Deus, e quando chegarmos lá na presença do Senhor, nós vamos ter a nossa herança garantida, a vida eterna, porque o Espírito Santo é que vai fazer isso na nossa vida. Ele é a nossa identidade, primeira lição. A segunda lição, dos versículos 21 a 24 do nosso texto de João, é que o nosso testemunho vai confirmar a veracidade dessa identidade, certo? Jesus vai falar isso. As pessoas acham que por estar na igreja, ou por se dizer crentes, por se dizer evangélico, acham que isso é uma garantia. Pelo contrário, Jesus disse que nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Há outras coisas que atestam também a nossa identidade. Jesus vai dizer isso. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O nosso testemunho é a segunda característica. Passa mais um pouquinho, deixa todos aparecendo, né? Porque pronto, tá aí, ó. O nosso testemunho, ele vai confirmar a veracidade da nossa identidade. Jesus disse que aquele que guarda os seus mandamentos é aquele que verdadeiramente o ama. E é muito importante nós entendermos isso. A primeira verdade é que quem ama a Cristo guarda os seus mandamentos e a sua palavra. Eu coloquei alguns mandamentos aí só para a gente ilustrar o que Jesus ensinou, o que os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram nas Santas Escrituras. Jesus deixou muitos mandamentos. Jesus deixou o mandamento de amar a Deus e ao próximo. Esse é o grande mandamento. Quando ele foi questionado ali por um fariseu, por um escriba, acho que era um escriba. Aí ele, querendo pegar Jesus, jogar uma casca de banana para Jesus, ele disse, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Aí Jesus disse, muito boa pergunta, né? Qual é o principal mandamento? Jesus devolve a pergunta para ele, né? Amarás o Senhor teu Deus. Ele disseste bem. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento e de todas as tuas forças. E o outro semelhante a este, que não pode ser separado, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o fariseu ali, o escriba, chegou e disse, Senhor, disseste bem. Disse, pois é, eu sou o mestre. Esse é o maior mandamento, né? Se a gente conseguir cumprir ele, a gente vai conseguir cumprir todos os outros. Se a gente amar a Deus, vamos amar o próximo. Se amar o próximo, a gente vai perdoar, a gente vai ser verdadeiro, a gente vai ajudar, a gente vai se esforçar para o bem das pessoas, não é não? Esse é o maior mandamento. Mas Jesus deixou outros mandamentos, ó, não mentir. Eu poderia citar os mandamentos da lei, mas eu quis citar os mandamentos do Novo Testamento, que são os mesmos, né? Olha, não mentir, não falar palavrão ou não proferir palavras torpes, não desobedecer aos pais, Efésios 6:1, passa aí.
Na outra folha, vai, mais um pouquinho. Está aí, ó. Não se amoldar ao mundo, Romanos 12, 2. Não praticar imoralidade, 1 Tessalonicenses 4. Não andar desordenadamente, 2 Tessalonicenses 3. Não roubar, não matar. Todos esses mandamentos Jesus deixou para nós. E quando nós guardamos esses mandamentos, isso atesta que nós somos realmente crentes, cristãos, somos filhos de Deus. Jesus, quando ele chegou para os seus discípulos, ele disse o seguinte: olha, se vos amardes uns aos outros, todos saberão que vocês são os meus discípulos. O testemunho do crente, ele vai atestar a veracidade da sua identidade. Certo? Porque o contrário também é verdade. Olha o que Jesus continua dizendo. Versículo 22, disse-lhe Judas, não o Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Olha que bênção. E 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do meu Pai, que me enviou. Está vendo aqui a seriedade? Aquele que ama, guarda. Porém, aquele que não ama, aquele que não é filho de Deus, aquele que não é um cristão verdadeiro, um cristão genuíno, ele não vai guardar. Ele vai fazer tudo o que ele quer, que é o contrário do que Jesus mandou. Porque o Espírito milita contra a carne. E quando a carne vence demais, meu amigo, é porque tem coisa estranha. Aquele que ama Jesus guarda os mandamentos. Desconfie de uma pessoa que se diz crente e anda mentindo, e anda falando mal dos outros, anda vivendo na imoralidade, né? Se junta, não quer se casar. Uma das coisas que a gente tem dificuldade, quando pessoas chegam a dizer, rapaz, tu tem que se casar. Está vivendo aí amancebado. Deus se agrada de que as pessoas se casem, porque foi Ele que deixou o casamento. As pessoas, né, quando entendem esse princípio, quando são crentes, eles obedecem. Então, precisamos guardar esses mandamentos. Mateus 7,18, eu citei esse versículo também na mensagem passada. Diz o seguinte: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. O que Jesus completa? Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. É impossível. Então, aquele que é crente, aquele que tem essa identidade confirmada, ele vai testificar isso nas suas obras. É a segunda característica que vai atestar ali a nossa identidade. E a consequência, a bênção, é que Jesus Cristo prometeu que íamos ser amados por Ele. Versículos 21 e 23, eu já li. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai e por mim. E ele vai repetir de novo no 23 a mesma coisa. Quando Jesus repete, é porque é importante, não é não? Jesus disse, olha, vocês são amados. Irmãos, a gente precisa entender isso. E quando somos crentes verdadeiros, nós somos amados por Jesus. Nós somos amados pelo Pai. E muitas vezes nós esquecemos disso. Nós esquecemos que nós temos valor. Nós esquecemos que somos comprados pelo sangue do Senhor Jesus. E nós caímos naqueles erros que eu mostrei no começo. Ah, ninguém me ama. Ah, é porque eu não consigo. Ah, é porque eu sou fraco. Né? Ah, eu sou um Zé Ninguém. Aí fica lá como coitadinho, com complexo de inferioridade. Não, meus irmãos. Para de dizer que ninguém te ama. Eu até coloquei aí, ó. Cadê, mãe? Aí não. Tá aí, ó, lá no final. Para de dizer que ninguém te ama. Para com isso. Isso é o que o diabo quer fazer na tua imagem. Ele quer distorcer, ele quer destruir a tua imagem. Ele quer te enganar para que você fique nesse complexo eterno de inferioridade. Ah, é porque eu sou pobre. Não tem nada não. A raça que Jesus mais gostava era de pobre.
Ele não gostava era dos ricos, não era não? Eu sou pobre, amém, Jesus te ama. Ah, eu não sei ler direito, amém. Pois você sabe falar? Pois fale do amor de Deus. Fale que Deus te ama para as pessoas, fale que Deus quer também amá-las. Ah, mas eu sou tímido, não tem problema não, Deus te ama tímido mesmo assim. Nós temos que nos despir dessas desculpas, desses complexos, colocar isso de lado, porque Jesus disse, olha, eu amo vocês. Eu morri na cruz do Calvário para salvar. Eu coloquei um versículo aí, Efésios 2 e 4. Olha o que Deus diz para nós. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos resgatou ali do lamaçal do pecado, porque nós estávamos mortos, o texto vai continuar, nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Pela graça sois salvos. Foi isso que Deus fez por nós, o seu grande amor. E nós, às vezes, nos enxergamos como coitadinhos, como desprezados. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Seus filhos podem te desprezar. Teu marido pode te desprezar. Tua esposa pode te desprezar. Teu pai pode desprezar. Tua mãe pode te desprezar. Mas sabe quem não te despreza? O Senhor. O Senhor não te despreza. Ele está sempre contigo. Foi por isso que Ele deixou o Consolador. Porque Ele disse, olha, vocês não vão me ver, mas o Consolador vai estar aqui com vocês. E Ele não nos abandona, porque Ele nos ama. A terceira e última lição para a nossa mensagem de hoje é que o Espírito Santo ele ainda faz mais uma coisa. Ele nos habilita, vai para o terceiro. O Espírito Santo, ele é também a nossa habilitação. Legal, né? Ele é a identidade e a habilitação. Por quê? Porque é Ele que nos prepara, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá as ferramentas que precisamos para cumprir a missão que Jesus nos deu nesse mundo. Versículo 26 vai dizer, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. É o Espírito Santo que faz isso na nossa vida. O Espírito Santo, ele nos ensina, ele nos lembra. Nós somos esquecidos, né? Nós esquecemos até de orar às vezes. E o Espírito Santo, ele está lá, nos ajudando, nos capacitando. Eu coloquei pelo menos 4 coisas que o Espírito Santo nos capacita. Primeiro, ele nos ensina todas as coisas. No versículo 26, que a gente leu agora. Segunda coisa que ele faz, ele também nos lembra das palavras de Jesus. Quando estamos nos momentos difíceis, quando estamos enfrentando ali provações, as dificuldades, as lutas do dia, quando estamos querendo cair, já desistir de tudo, eu não aguento mais, eu não consigo mais lutar contra isso, eu estou sem forças. O Espírito Santo nos lembra, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a gente lembra das palavras de Jesus, e a gente se levanta, e agora nós temos forças para lutar, para continuar fazendo o que precisamos fazer. A terceira coisa que o Espírito Santo faz, já em João capítulo 15, Jesus continua esse ensino, esse discurso, esse último sermão dele, ele vai até quase o final do capítulo 28 ali de João, e ele vai dizer no capítulo 16, que, capítulo 28 não, capítulo 18, desculpa, ele vai dizer que o Espírito Santo vai guiar na verdade. João 16, 8, eu coloquei o versículo aí, vai dizer, quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça, e do juízo do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. É o Espírito Santo que faz isso. Irmãos, não adianta a gente querer fazer as coisas na vida da pessoa. A gente pode morrer de pregar o Evangelho. Se o Espírito Santo não fizer isso,
Não adianta, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós pregamos aqui, nós rogamos que o Espírito Santo faça isso, que ele abra as mentes dos que estão ouvindo, porque é o Espírito Santo que guia, que conduz a verdade. E a última coisa que o Espírito Santo faz quando ele nos habilita para essa missão, para fazer a vontade de Deus, é que ele nos dá o poder que precisamos. Jesus disse, olha, em breve esse Espírito Santo vai habitar em vocês. Ele está aqui convosco agora, no meio de vós, mas ele vai habitar com vocês. E ele, antes de ir para o céu, ele disse, olha, vocês permaneçam aqui 40 dias, não saiam daqui, aquele que sair vai perder a bênção, que eu vou mandar o Espírito que eu prometi para vocês. E ele mandou. E lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, ele disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo desceu, e assim os apóstolos cumpriram a sua missão. Irmãos, nós temos esse poder também na nossa vida. O Espírito Santo faz isso. Ele nos dá esse poder, esse dínamo, que a palavra vai dizer, que é aquele poder que impulsiona, que traz um movimento, que é algo dinâmico. O poder do Espírito Santo não é para ficar parado, não. Não é para sentar na cadeira, é esperar que tudo esteja pronto aqui, tudo esteja limpo, tudo esteja arrumado, né? O Espírito Santo, ele nos move, ele nos traz esse poder que precisamos. Nós é que não queremos fazer. Nós é que não estamos usando a nossa habilitação. Puxa a habilitação aí do bolso e mostra, dá uma carteirada aí. Começa a trabalhar, começa a fazer as coisas. Eu concluí a mensagem passada dizendo que nós precisamos ser ambiciosos para fazer grandes coisas para Deus, não foi? Quem estava aqui? Falei isso, né? Eu queria concluir mais ou menos parecido. E o mais legal que a gente consegue ver dessas palavras de Jesus dirigidas aos apóstolos é que todas elas se cumpriram. Tudo que Jesus prometeu se cumpriu. Jesus é fiel. Jesus não joga palavra fora, não joga conversa fora, né? Jesus não conversa miolo de pote. Quem conversa é nós, né? Jesus cumpriu. E tudo que ele disse que o Espírito Santo fazia, que ele iria fazer, na verdade, ele fez. E os discípulos, todos eles, suas vidas foram dedicadas para fazer grandes coisas para a glória de Deus. Todos eles. Quase todos foram mártires. Morreram pelo testemunho do Evangelho. Não retrocederam. Foram enviados para todas as partes do mundo pregando o Evangelho. Pedro, João, Tiago morreu ao fio da espada. Todos os outros, a história dá testemunho de que foram mártires, foram grandes homens, pregadores da palavra de Deus. Eles escreveram as Sagradas Escrituras, levaram a mensagem de Jesus para os lugares longínquos, perseveraram na fé, deixaram marcas por onde eles passaram. Porque eles entendiam quem eles eram. Eles já tinham entendido isso. Eles estavam habilitados, eles não tinham mais complexo de inferioridade. O diabo não atrapalhava mais a vida deles. Quando eu disse no começo que quando nós entendemos quem somos, isso vai influenciar o que nós fazemos. Se nós não entendermos quem somos, o Espírito Santo na nossa vida, o que nós devemos fazer, nós nunca vamos nos mover. Nós vamos ficar sempre na mesmice, fazendo as mesmas coisas, caindo nas mesmas coisas. E nunca vamos experimentar a plenitude do que Deus pode fazer na nossa vida. Assim também fizeram os grandes homens de Deus na história da igreja, os pais da igreja, né, os grandes homens que sucederam ali os apóstolos, Policarpo, Inácio e tantos outros, fizeram também a sua parte. Os mártires da Idade Média, da Idade das Trevas,
que foram mortos, né? Tantos John Hus, quem mais? Vai dizendo aí, tantos homens que morreram ali na Idade das Trevas, na Inquisição. Quem mais? Wycliffe, né? John Wycliffe, John Hus e tantos outros. Os grandes reformadores, Lutero, Calvino, John Knox e outros mais. Lutero também. Fizeram grandes coisas para Deus. Os grandes missionários do século XIX, olha só, bem pertinho de nós. Homens que desbravaram a Índia, na China, Hudson Taylor. Homens que foram lá para a região do Mianmar, né, Adoniran Judson, traduziram em várias línguas a Bíblia. Grandes homens de Deus realizaram grandes coisas para a glória de Deus. Eu concluo o seguinte: e nós, o que estamos fazendo para Deus? O que estamos empreendendo para o reino de Deus? Nós temos entendido a nossa identidade espiritual? Nós entendemos realmente que nós temos tudo que precisamos? Passa mais um pouquinho aí. Volta, aí mesmo. Se você carrega a sua identidade espiritual, você tem tudo o que precisa para fazer grandes coisas para Deus. Vocês entendem isso? E por que não estamos fazendo? Por que não estamos empreendendo grandes coisas? Eu vou concluir hoje com a frase do grande missionário, que eu falei dele ontem, William Carey, que foi aquele que a mulher dele deu trabalho. Ele é considerado o pai das missões modernas. Foi ele que começou os movimentos missionários para alcançar o mundo todo. Ele começou isso pela Índia, ele traduziu a Bíblia no indiano, ele fundou escolas, ele fez muitas coisas, hospitais. Foi ele que acabou com aquela tradição de quando o marido morria, a viúva era enterrada junta. Foi o William Carey que acabou com isso. Foi um grande homem de Deus. Trabalhava 10 horas numa fábrica para poder se sustentar. E nas horas vagas ele pregava o evangelho, sem folga, todo dia. E hoje em dia as pessoas não querem trabalhar e fazer a obra de Deus. Às vezes o cara chega para mim, eu quero ir para país tal. Pois vai, macho. O que tu está esperando? Não é que eu não tenho sustento, tu não tem mão e braço para trabalhar, macho. Vai para lá, trabalha e prega o evangelho. Tu é melhor do que o William Carey? Aí eu falo da história de Carey, o cara fica, é mesmo, né? Eu disse, pois é. Se tu fizer 1/10 do que o William Carey fez, tu vai fazer muita coisa, mais do que muita gente aqui no Brasil. E o William Carey trabalhava 10 horas por dia e fez. Eu falo isso, aí a pessoa fica assim, né? Diz, pois é. Sabe o que é isso aí? Desculpa. Olha o que o William Carey disse. Passa aí. O último slide, vai. Espere grandes coisas de Deus. Faça grandes coisas para Deus. William Carey. Século XIX. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, graças te damos a Deus pelo testemunho dos grandes homens de Deus, começando com os teus apóstolos que entenderam quem eles são e quem o Senhor é e o que o Senhor deixou para que cumpríssemos essa missão. E todo homem de Deus que entendeu isso, fez o que devia ser feito, cumpriu a sua missão. Obrigado, Deus, pelo testemunho de William Carey. Espere grandes coisas de Deus e empreenda também grandes coisas para Deus. Que isso possa ser uma realidade na nossa vida. Que o Senhor possa fazer isso, ó Deus, no nosso meio. Levantar homens e mulheres comprometidos que entendem, ó Deus, quem são, a sua identidade espiritual. Que o Espírito Santo pode fazer com os pecadores, na vida dos pecadores. E assim o Senhor possa fazer também. Em nome de Jesus. Amém.